Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, seguindo com o nosso conteúdo. Hoje eu apresento para vocês um pouquinho sobre o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Esse conteúdo está no nosso livro, na página 36. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. As imagens a seguir mostram o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, construído na segunda metade do século XVIII. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, em 1939 ele foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1985. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, é uma fotografia de 2013. Logo abaixo nós temos aqui a capela com os Passos da Paixão e ao fundo o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, como eu falei agora há pouco, em Congonhas, Minas Gerais, já sendo uma foto de 2016. Do ponto inicial da jornada por este conjunto de monumentos, na verdade por esse conjunto monumental, podemos ver um terreno inclinado, onde 6 pequenas capelas formam um caminho em zigue-zague que culmina em uma igreja no topo, onde o trajeto se encerra. A igreja é cercada por 12 esculturas que parecem guardiões e que podem ser devidamente apreciadas quando chegamos mais perto. Nós temos aqui já uma imagem e ao lado dessa imagem nós temos uma perguntinha. Ao chegar à igreja, o trajeto nos leva a cada uma das capelas. Observe na imagem abaixo o que há em uma delas. Você reconhece a cena e os personagens apresentados? Se eu pedisse para vocês descreverem, por exemplo, talvez alguém diria que estariam vendo uma mesa, algumas pessoas, e essas pessoas seriam homens em sua maioria, porque você consegue perceber que o tipo de botas são de homens, as vestimentas também são de homens, e aparentemente estão aí reunidos em volta dessa mesa para um jantar. Há 2 personagens mais à frente que parecem que eles estão servindo, não é? Algo aos que estão sentados. A ideia é essa, tem um deles que está até com a mãozinha inclinada. E a imagem também apresenta uma passagem conhecida na tradição cristã. Ela nos remete, por exemplo, à última ceia, com Cristo no centro, ao fundo, sentado em torno de uma mesa arredondada junto aos apóstolos. Então, se eu tivesse que descrever, era mais ou menos isso que eu conseguiria perceber olhando essa imagem. A imagem ela apresenta o protagonista no ponto mais distante, em contraposição às figuras que estão mais próximas, evidenciando a perspectiva do espaço ali construído, com o volume das esculturas, todas feitas em madeira, assim como a mesa e o próprio piso. Então, assim, imagina para os artistas que foram esculpir cada uma dessas peças. Elas completam o espaço e as estantes, e a janela, que na realidade são pinturas feitas nas paredes, que buscam criar ilusões. Na verdade, buscam criar a ilusão de que são de verdade. Se eu não tivesse lendo esse texto, eu imaginaria que realmente eram janelas, né? Até ter preparado a aula e descobrir que eram pinturas. Então, nós temos o segundo questionamento. Repare nas vestimentas das figuras. O que é possível dizer sobre elas? Quando eu ainda estava falando sobre o primeiro questionamento, eu até comentei mais ou menos a vestimenta, mas essas vestimentas, o tipo de roupa, esses drapeados que tem, elas não são assim, tipo só calças
do jeito como as de hoje, né? Elas têm um drapeado aí, que eram características bem típicas do barroco, que era o movimento onde essa obra foi inserida, tá? Mas as aproximações também seriam aí próximas do período colonial. O conjunto dessa obra, ela representa a Paixão de Cristo. As capelinhas são chamadas de passos e representam as estações da cruz, reproduzindo a via sacra. Em cada passo, novas cenas com esculturas de madeira vão contando os capítulos da história. Agonia no Horto das Oliveiras, prisão de Jesus, flagelação e coroação de espinhos, subida do Calvário, carregamento da cruz e, por fim, a crucificação. O conjunto de 66 esculturas em madeira policromada e em tamanho natural é considerado uma das grandes obras-primas de Aleijadinho. E essas somam-se outras 12 esculturas em pedra-sabão, também produzidas pelo mestre e sua equipe. Aquelas que no começo do trajeto comentamos que guardam a igreja. Elas representam profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Abacuque, Jonas e Naum. E logo depois disso, você pode analisar essa imagem para a gente poder observar esses próximos 2 questionamentos. Observe a imagem ao lado, quais características se sobressaem na escultura do profeta Isaías. Aleijadinho, ele trabalha sutilmente a torção do corpo. Ele coloca impresso nessas obras cada detalhe que talvez outros artistas não tivessem essa sensibilidade. O que pode ser notado, por exemplo, na posição dos pés, ele é muito rico em detalhes. Na posição dos pés em relação ao tronco, por exemplo, ele esculpe ornamentos em forma de arabesco nas botas, na bolsa, nas roupas. Os elementos curvos estão presentes. Não é uma obra de qualquer jeito, é uma obra muito bem pensada, muito minuciosa. E até na maneira como ele esculpe cada uma dessas letras. Então ele é muito detalhista. Quarto, observe de novo a imagem, mas agora em conjunto com a escultura de Davi, de Bernini, vista no sobrevoo deste capítulo. Como cada artista trabalha a expressão facial dessas esculturas. E os adereços que compõem a cena? Quais as particularidades no estilo de cada artista? Eu acredito que chama muito a atenção o modo como os 2 artistas trabalham essa ideia de movimento. Então, quando você olha a escultura aí, às vezes a gente olha e pensa que realmente tem um movimento, de tão bem pensada que ela foi, de tão bem projetada. Na escultura de Bernini, a ação ela parece estar mais ou menos em andamento, enquanto na do profeta ela parece estar em repouso, como se estivesse transmitindo uma mensagem a quem está observando. Esta comparação, por exemplo, ao analisar e contextualizar diferentes estilos visuais, ela contempla a habilidade de cada um deles. Né? Eles foram extremamente hábeis na construção dessas obras. A construção desse ambiente externo em pedra é diferente da composição dos pequenos ambientes internos em madeira, que juntos compõem um grande conjunto espacial integrado à arquitetura das capelas e da igreja. O conjunto do Santuário Bom Jesus de Matosinhos oferece diferentes relações com o espaço, o volume e as texturas dos materiais empregados. A obra conduz o espectador em sua visitação, levando-o a percorrer essa via sacra até chegar à igreja, estratégica e simbolicamente no alto do terreno, mais próximo do céu. Isso também pode ser entendido como um convite para os visitantes se aproximarem cada vez mais do aspecto ritualístico
deste espaço e das histórias que ele busca contar. Ao entrar na igreja, no final do percurso, o espectador, que pode ser um fiel ou não, poderá estar totalmente envolvido por essa atmosfera do sagrado. Foco no conhecimento. Instalação. Nesta manifestação artística contemporânea, o artista apropria-se do espaço e cria sua obra envolvida nele e por ele. Os objetos presentes nesse ambiente, a maneira como são dispostos, sua relação com a espacialidade, com a iluminação e com o espectador constituem a obra em si. Além de ser observada, uma instalação precisa da interação do público para ser compreendida em sua totalidade, já que é necessário que ele adentre nela. Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa sensibilidade de olhar uma obra e realmente conseguir entender. Eu avalio por mim, nem todas elas eu consigo compreender. E uma vez conversando com uma amiga artista, ela disse que realmente só os artistas têm essa alma leve para conseguir compreender outro artista. Além de ser observada, uma instalação precisa, como eu disse, da interação do público. Ok. Uma instalação ela pode fazer uso de uma diversidade de recursos materiais, técnicas e linguagens artísticas, e por ser tão diversa, ela confunde-se ou funde-se com outras modalidades artísticas, como a intervenção artística, quando o artista interfere no ambiente, e a assemblagem, quando o artista faz uma composição com diversos objetos. O site específico, quando a instalação ou a intervenção é criada exclusivamente para um determinado local. No Brasil, alguns artistas se destacaram na produção de instalações, como Hélio Oiticica, Tunga, Nuno Ramos, Regina Silveira e Cildo Meirelles. A instalação de José Leonilson, na imagem acima, foi montada na Capela do Morumbi, um edifício histórico que abriga exposições de arte contemporânea na cidade de São Paulo. Não há certeza de que as ruínas sobre as quais este edifício foi construído tenham sido uma capela, que são muitas camadas de história que se sobrepõem. Então, diante disso, considerando a carga simbólica que essa capela pode ter, quais relações são possíveis estabelecer entre a obra e o sagrado? Eu poderia, por exemplo, mencionar a disposição desses elementos no salão. Por exemplo, são apenas 2 cadeiras centralizadas ao fundo. Pode parecer assim, dar a ideia de um altar. As peças brancas que se destacam frente a paredes escuras remetem à cor que habita no imaginário do sagrado. Quando a gente pensa em algo sagrado, a gente pensa que lá é tudo branquinho, né? Que dá essa ideia de paz pra gente. A economia de elementos, então assim, o espaço aí tem poucas coisas. Então, a economia desses elementos no espaço, ela também cria uma atmosfera de contemplação. Se eu tenho menos coisas, eu presto mais atenção às poucas coisas que nós temos. E tudo isso lembra a prática de adoração nas igrejas. Cada igreja com os seus rituais. Então, eu finalizo nossa aula por aqui, apresentando sobre esse santuário de Bom Jesus de Matozinhos. E na quarta-feira a gente propõe uma tarefa relacionada a isso, tá? Meu bom dia e até a próxima.